Bem-vindos a essa sexta parte da nossa videoaula, em que nós estamos aprendendo a trabalhar com o Expo. Naturalmente, não é o melhor ambiente de programação, mas é um ambiente de programação que a gente tem. Então aqui já estou na minha tela, vou apertar F11 aqui para que a gente entre no modo de tela cheia. E aí agora eu vou aqui em novo snack. Então instalar meu novo snack. Quando eu abro um novo snack, pessoal, ele vem aqui em cima no modo web. É justamente isso. Nós estamos programando para mobile. Por uma questão de interface ou não, você pode rodar direto no seu no seu celular, no seu smartphone, ou emular aqui nos ambientes que nós estamos, tá? Só para a gente entender, nós vamos fazer um programa de área, uma área do quadrado, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então eu vou deixar no meu iOS, eu vou vir aqui iniciar o meu aplicativo e ele vai rodar aqui normalmente, tá? Então tá rodando. Então vamos lá. Pessoal, limpar o código, né? Então eu vou tirar esse asset example, vou tirar também esse card daqui. Vou deixar essas constantes, esse cara aqui eu vou tirar daqui e tá lá o meu view. Primeira vez que eu vou salvar, ele vai pedir um nome. Então eu vou colocar aqui área quadrado gravação. Posso salvar algumas mensagens. Então tá lá. Então ele colocou lá, atualize o código. É esse texto aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse cara e vou colocar aqui. Calcular área do quadrado. Ou só área do quadrado, não muda. Esse style aqui, só para ficar mais adequado, eu vou colocar aqui do tipo title, tá? Eu vou trocar o nome aqui. Title. Salvou. Então tá lá. Então aqui já apareceu para nós um componente que eu vou chamar ele área do quadrado, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou puxar um outro código que eu tenho aqui de simulação que a gente estava fazendo. Só para vocês entenderem o que eu estou esperando, pessoal, desse ambiente aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar um background aqui, tá? Então, eu vou ter aqui uma caixa de entrada, vou ter um... Aqui eu coloquei dois botões para exemplificar o resultado, tá? Então, exibir o resultado. Então, quando eu coloco aqui, ele aparece um resultado aqui. Vejam que eu já trouxe um valor aqui. Depois de um tempinho que eu estou mostrando o resultado, esse resultado ele some, tá? Eu posso limpar o que eu quero, ou eu posso ter um número aleatório, tá? Então eu tenho um número aleatório aqui e eu posso exibir o resultado. Percebam que quando eu clico nesse componente, ele mexe esse switch aqui, né? E aí o switch ele tem uma movimentação, ó. Ele volta e desaparece, tá? Então é esse comportamento que a gente quer aqui, tá bom? Então, voltando para cá, para a gente poder começar a programar esse negócio aí. Então, vamos lá. Então, área do quadrado. Pessoal, então, o que a gente tem aqui, ó? Então, eu coloquei um título. Tem alguma coisa aqui? Não, não. É só para rodar mesmo. Tá perfeito. Aqui abaixo desse título, pessoal, eu tenho uma área, tá? Que é uma área programada. Então, essa área programada, eu vou colocar ela dentro de um view. Opa, tá lá. E dentro desse view aqui, eu vou ter o meu teste input. Ele não vai, aqui, ele vai dar um errinho. Por quê? Porque ele está falando que esse teste input ele não está incorporado no nosso projeto. É só copiar aqui e colar ele aqui em cima. Se eu tivesse de fato num ambiente de programação, ele ia aparecer aqui para você. Só que ó, ele está meio que desaparecidão aqui, né? E a gente não consegue ver ele. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou começar a criar aqui um style, né? E eu vou colocar styles.view entrada. Ou eu posso até colocar view input. Eu vou deixar assim. Posso copiar esse nome aqui. Por enquanto ele não ficou nada porque eu vou criar aqui, ó, tá? Então view input, chave, ele já colocou, fechou. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um border width tamanho 1. Vamos ver se ele fica. Ficou lá. Eu vou mexer na altura dele também. Eu vou colocar um tamanho 30. Ele vai dar um erro aqui porque faltou uma vírgula na linha de cima.
Talvez seja ao contrário, HT. Isso, ó, 30 eu acho que ficou pequeno ainda. Vamos jogar um 40 aqui. Tá bom. Então você pode observar que quando você coloca o texto aqui dentro, o mouse aqui dentro, tinha que aparecer. Ah, tá. Ele não está entrando aqui. Ele tinha que entrar aqui, mas ele não está configurado aqui, ó. A entrada de dados, tá? Então aqui eu já sei que tem uma caixa de texto aqui dentro. Para a gente tornar esse cara editável, a gente tem que fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, ó. React use state, que é uma das funções. E aqui a gente faz o seguinte. Const chave lado, vírgula 7 lado é igual a use state. E eu vou colocar aqui ele do tamanho 12. Lembra que tudo que vai para a tela tem que ser texto, tá? Senão ele vai dar esses errinhos aqui, ele não vai aparecer nada. Depois a gente consegue até exemplificar depois que eu fizer a primeira configuração aqui. Porque eu tenho que fazer o value aqui. O value é lado. E aqui é on change test igual também 7 lado. Isso aqui é a função que altera o valor. Então tá lá, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui que eu já tenho meu 12 que está aparecendo, tá? E aqui está aparecendo um teclado, ó, tá vendo? Então, algumas coisas a gente pode fazer aqui, né, para começar a configurar esses caras aí. Porque tá vendo? Ali não tá bom. Mas tela eu vou fazer depois, eu não vou fazer agora, tá? Uma coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, se eu tirar da tecla aqui do F11, eu tenho que ver o seguinte aqui. Eu quero aqui o React Native Test Input. Eu quero o meu keyboard type. É importante. Então, dentro do meu keyboard type, pessoal, eu tenho alguns tipos de dados que eu posso entrar. Deixa eu ver se ele mostra aqui, tá vendo? O value não style, on change não, number of lines, multiple editable. Não tem aqui que eu quero. Eu quero o keyboard e ele está procurando keyboard type. Tá lá. Então eu tenho do tipo nenhum, teste, decimal, numeric, tel, search, blá blá blá. Pessoal, por uma outra questão que eu vou abordar mais para o final desse conjunto de aula, nós vamos ter aqui o meu keyboard type do tipo number pad, tá? E fechou, salvou. Lembra sempre de usar o prettier para ele já ir formatando. Então agora quando eu abro aqui meu teclado, é que aqui ele não vai aparecer por causa do zoom da minha tela. Deixa eu ver. Tá vendo? Ó? Ele tá aqui, ó. Ele já aparece aqui embaixo, tá vendo? Então, era essa a ideia que a gente tem, tá? Então, a partir daí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui um outro view, que é o view de controles, tá? Eu vou criar aqui, /view. Tudo que você for fazer dentro do seu projeto, você pode fazer exatamente assim, tá? Para fazer o botão, pessoal, eu vou usar um outro componente que é o Pressable, tá? Então, se a gente vir aqui, eu vou também na bibliografia, lembra sempre de ir na bibliografia, React Native, Pressable, tá aqui. Ele já abriu aqui, React Native Dev, vamos abrir a nossa bibliografia e ele está aqui. Você poderia usar o button, que não é configurável, ele usa componentes naturais da própria ferramenta, do próprio iOS, ou do Android, ou do web. Você pode usar o Pressable, que ele tem algumas configurações de Gestable, de gestos, e o Opacity Touchable também, que são dois componentes. Mas ele veio do Button, o Opacity Touch e o Pressable. A gente vai usar ele porque ele tem mais capacidades, tá? Então, basicamente, o que a gente faz? Eu vou copiar este cara, vem para cá e dentro do meu view eu colo. Ele vai dar um erro aqui, por quê? Porque ele não tem esse Pressable aqui lá dentro para trabalhar. Então, o que a gente faz? Vem aqui, vírgula, colou. E agora ele está falando, ó, não pode encontrar variável onPressFunction. Esse cara aqui, ó, tá? Eu posso tirar esse cara daqui, já a gente configura ele. Agora ele já está funcionando e está aqui, ó, I'm a Pressable. E aqui eu vou colocar um texto assim.
calcular área, tá? Por enquanto ele só vai ficar assim, tá? Ele não tem nada de especial, tá? Porque depois vem a parte da programação. E por fim, pessoal, eu vou criar um outro view aqui, que é o view de resultado, tá? Tá lá. E dentro desse view de resultado, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um teste. E aí, dentro desse teste, área resultante, eu vou deixar assim, tá? Depois qualquer coisa a gente altera o texto, tá? Então eu tenho área resultante e dentro eu tenho o meu próprio valor. Eu tenho um outro teste e aqui a gente fecha e eu vou colocar aqui quem? O meu lado. Tá lá. Por enquanto, pessoal, eu estou exibindo o lado, mas não é exatamente isso que eu quero, porque eu tenho que ter uma variável para calcular isso, tá? Eu preciso, se eu não tiver essa variável para calcular isso, nós nós nos perdemos dentro dos nossos próprios resultados, tá bom? Perceba que ainda não está, sim, aquela maravilha de resultado, tá? Bom, só para a gente entender, então eu tenho um Presbol calcular área, eu vou ter um outro Presbol aqui, limpar conteúdo. Eu vou colocar um outro aqui também, entrada aleatória. Salvou. Veja que tudo isso está na nossa tela, tá? E aqui, pessoal, só aqui antes... Ah, tá. E aqui a entrada aleatória. E eu vou colocar aqui entradas... Eu vou colocar cálculo, tem acento, cálculo alternativo. Bom? Tá lá. Então tá todos esses caras aqui dentro, tá bom? Bom, em tese formatado, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a resolver o nosso conteúdo, tá? Então para isso eu tenho lado, eu vou ter uma outra variável para controlar se eu tenho resultado ou não. E aqui vai ser use state false, porque quando eu calcular, esse resultado vai estar em... Opa! Esse resultado vai estar em... Só ajeitar esse negócio aqui. Mexeu. Ele vai Ah, tá. A imagem está na frente, ó. Deixa eu só ver se eu mudo aqui. Calma, só um pouquinho. Tá. Dei uma configurada aqui, mudei a imagem para não perder essa área aqui, tá? Então, beleza. Então, feito isso, então vamos fazer o nosso cálculo. Então, eu tenho o resultado. E esse aqui vai ser bem simples, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente configura ele. E eu vou ter aqui um const área, vírgula 7 área igual a use state. Eu vou simplesmente colocar um zero aqui como valor inicial, tá bom? Então, ó, perceba que aqui agora eu não vou mais exibir lado, porque o lado já é uma entrada. Então, eu quero exibir quem? Eu quero exibir a área, certo? Então, agora aqui o que estava 12 passou a vir 0, perfeito. Mas eu só quero exibir a minha área caso eu tenha resultado. Então, para isso, a gente vai usar uma programação aqui em Java que vai ser assim, resultado e comercial, e eu jogo a minha área. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Caso eu tenha um valor true para resultado, eu vou plotar na minha tela esse componente teste. Então, perceba, o meu resultado aqui é falso por enquanto. E ele não exibe. Mas, se eu vir aqui e alterar para true, ele vai aparecer o zero aqui embaixo. Tá vendo? Se vocês olharem aqui, ó, exatamente nessa posição, vocês vão ver que tem um zero ali agora. Mas eu não fiz o cálculo ainda. Beleza. Então, assim, a ideia é, eu entro com um valor aqui na área do quadrado, clico no botão calcular área e ele resulta nesse valor aqui embaixo. Tá? Bom, próxima coisa que a gente tem. Vamos fazer os cálculos efetivamente. Então, eu tenho const calcular área é igual a lado. Isso aqui dentro da arrow function é um parâmetro de entrada, tá? Então a gente vai ter aqui let lado
Eu vou colocar int lado é igual a parse int. Essa função parse int converte um texto em número, lado, vírgula, na base decimal, tá? E aí eu tenho 7 resultado, não, 7 área. Ele é igual a int lado vezes int lado. Por quê? Porque a área do quadrado é a multiplicação de lado vezes lado, tá? Ele aqui não está funcionando, tá vendo que ele está um pouco cinza aqui? Isso aqui significa que ele não está conectado, tá? Para ele conectar, nós vamos fazer o seguinte coisa. Nós vamos lá no nosso pressable, aqui. O método é onPress, então quando eu clicar, o que eu vou fazer, pessoal? Como eu tenho parâmetro de entrada, então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Uma arrow function set. Não, set nada, eu vou chamar aqui calcular área. Qual é o parâmetro de entrada? É o lado, tá? Lado função. Ou, perdão, lado variável. Então, agora, quando eu clicar nesse botão aqui, eu tenho que calcular a área e ele vai aparecer aqui embaixo, ó, tá? Então, eu tenho aqui, calcular área, 144. Ou seja, ele está fazendo a nossa conta. Então, aqui ele já fez a conta, tá? Beleza. Aí, aqui nós vamos fazer agora const limpar dados. Ele também é uma arrow function, só que ele não tem parâmetros de entrada. Ele simplesmente vai ser set lado. Eu vou colocar ele como vazio. Eu tenho set resultado. Ele vai ser igual a falso, porque eu vou tirar o resultado da tela. E o set área, eu vou jogar ele lá como 0, tá? Feito isso, só para a gente testar, eu vou formatar o código. Ó, cinzinha, claro, não está conectado. Vamos conectar ele, então vamos no segundo botão. onPress igual. Como eu não tenho parâmetro, eu vou colocar direto. Limpar dados. Tá? E ó, esse aqui tem parâmetro de entrada, então a formatação dele é diferente. Esse aqui não tem parâmetro de entrada, então é ele direto. Se eu clicar aqui, vamos fazer o cálculo, calcular área. Depois eu limpo, tá vendo? Limpou aqui embaixo. Perfeito, era isso que eu queria, tá? Bom, então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o entrada aleatório. Então eu vou fazer assim, const entrada aleatória sem acentos, tá? É igual uma arrow function, não tem parâmetros de entrada também, por motivos naturais, tá? Eu não tenho parâmetro de entrada, pessoal, porque eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Então, para fazer o cálculo, nós vamos fazer da seguinte maneira. Deixa eu buscar aqui. Tá. Então, nós vamos ter aqui let número aleatório igual a math.random, tá certo? E aí aqui eu vou pegar vezes 100. Eu estou pegando vezes 100 porque ele sai um número quebrado entre 0 e 1. Só que eu vou pegar só os dois primeiros números, porque eu não preciso de mais. Você pode testar com vezes 10, vezes 100, vezes 1000 e ver o que ele dá. Eu vou colocar 100 porque eu acho que é o razoável, tá? Bom, depois que eu declarei esse número aleatório, e ele vem dessa conta aqui, eu vou jogar ele para onde? Eu vou jogar ele lá para minha tela. Então eu vou ter assim, ó, set lado. Aí a gente vai fazer um parse int, porque não me interessa o número quebrado. De quem? Do número que apareceu? Não. Número aleatório na base 10. Salvou. Vamos ver aqui. Ele ficou com entrada. Tá vendo? Ó? Tá cinzinha, significa que ele não está ligado. Eu coloquei entrada aleatória. Tá certo. Aí o método é o onPress, já apareceu lá, igual a chave entrada aleatória. Ele saiu daqui do nosso código. Ele está dando um erro. Vamos entender onde está o erro dele. Ele está esperando fechar. Eu acho que eu esqueci de fechar. Aqui, ó. Esse cara aqui, tá?
Em algum momento eu tirei ele da tela. Então, agora ele está conectado, entrada aleatória, quando eu clico, tá vendo? Por quê? Porque esse cara aqui, parseInt, ele converte para inteiro, para número. Lembra que eu disse? Então aqui a gente tem que complementar. ToString. Salvou. Resetou meu aplicativo, entrada aleatória, 45, 8, 29. E se você clicar no botão calcular, ele vai calculando. Entrada aleatória, tá vendo? E se você limpar, tá lá, ele limpou, tá? Basicamente é isso, essa questão, tá bom? E aí, o que a gente tem, pessoal? Nós vamos ter aqui o nosso React Native Switch. Tá lá, ele já apareceu. Esse cara aqui, a funcionalidade dele, pessoal, basicamente é esse cara. Deixa eu ver se ele vai aparecer na tela. Ele é aquele switchzinho que eu mostrei para vocês, tá? Do calcular resultado, tá bom? E ele vem dentro de um Pressbowl também, tá bom? Então, o que acontece? Deixa eu só ver aqui se ele trouxe um exemplo. Tá lá. Então, ele tem duas questões. Ele está ligado aqui a um componente, tá vendo? É isEnable, o set isEnable, que é justamente para fazer isso. E a gente vai trazer ele da onde? Lá do nosso React Native. Então, eu venho aqui, posso copiar sem problema nenhum. Então, vamos fazer a importação dele. Ele vem para cá. Agora o meu switch já está. Vamos fazer um prettier. Se ele formatar, significa que o código não tem erros, tá bom? Tá perfeito. Aí a gente vamos voltar lá. Vamos ver a programação dele. Olha o switch dele aqui, ó. Pegou bastante. Vamos copiar. Na copy e cola ele vai dar alguns erros que a gente vai resolver, tá? Cálculo alternativo. Eu vou jogar ele aqui dentro. Aqui ele não vai... formatou. Aqui, pessoal, ele vai falando aqui a variável não está... isEnable não está encontrada. Por quê? Nós chamamos do quê? Nós chamamos de resultado, tá? Então, eu tenho o resultado aqui. O value change, o toggle switch, esse aqui é o set resultado. E aqui o value dele é o resultado, tá? O que acontece, pessoal? Olha a cor que ele ficou. Ficou fundo azul com amarelo. Esses dois caras aqui, eles estão formatando as cores desse switch. Eu particularmente não quero, então eu vou comentar, tá? Então agora o meu switch, ele passou a ser a cor padrão do próprio sistema operacional, tá vendo? Então você pode escolher entre esses dois valores. Eu vou deixar isso aqui. E perceba que ele já está funcionando, tá vendo? Eu clico aqui, habilita o resultado, desmarco aqui, eu tiro o meu resultado, tá? Então ele já está funcionando também, tá bom? Bom, você pode deixar e você pode formatar da maneira como você quiser, tá? O importante que aqui é que ele funcione essa parte, tá bom? E tá, tem uma última coisa aqui também que eu quero fazer a programação dele, que é fazer o timer, tá? Então, para fazer o meu timer, o que a gente vai ter aqui? Eu vou precisar fazer outros cálculos aqui também, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui e para isso eu vou usar o meu useEffect. É outro hook da minha ferramenta. Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre hook, React Native Hooks. Então, deixa eu ver esse não, porque esse é patrocinado. Não. React.js, tá aqui. Esse aqui é um cara que você pode olhar, tá? Então, você pode inclusive trocar para o português, Brasil, tá? Ele saiu lá do negócio. Vamos voltar aqui. Tá aqui. Então, introdução sobre os hooks, tá? Esses hooks, pessoal, ele oferece funcionalidades para nós, tá? Então, por exemplo, o useState, ele está aqui, né? Ele vai ter... ele tem outros? Tem que ter outros. Não, na verdade ele vai mandar os outros hooks que tem aqui, ó. Ó lá, Effect Hook, tá vendo, ó? Esse aqui é para efeitos. Esse use effect, ele observa, pessoal, o resultado. Ele fica olhando para uma variável específica, tá? Então eu vou vir aqui. Então ele é assim, ó, use effect. Ele não tem, tá vendo? Ó? Ele não tem aqui. Então o que a gente tem que fazer? Tem que importar lá em cima, vírgula, use effect. Então eu importei ele lá. Importado lá, a gente vai usar ele aqui embaixo.
E ele é composto de duas partes. A primeira que é uma função. Tá vendo como eu faço a minha arrow function aqui dentro. E a segunda é um array de qual variável que ele vai ficar olhando. No caso aqui, ele vai ficar olhando para resultado. Então, todas as vezes que a variável resultado sofrer alteração, o que ele vai fazer? Ele vai aqui para nós, ele vai alterar, ele vai executar essa função que está aqui. Deixa eu ver quanto tempo que a gente está aqui de gravação. Quase 25 minutos. A gente vai parar em 30, tá? Nesse vídeo. Então, o que acontece, pessoal? Então, observando bem simples, então o que eu vou ter aqui? Vou começar a programar a minha função, tá? E essa função vai ser o seguinte: se resultado, se não resultado, o resultado ele tem dois valores, falso ou verdadeiro. Se ele for falso, essa exclamação ele nega o valor de resultado. Então, não verdadeiro é igual a falso. Não falso é igual a verdadeiro. Então, se o resultado for falso que ele desligou, o que ele vai fazer? Eu vou simplesmente retornar a função. Eu não quero fazer nada. Eu simplesmente quero que ele retorne. Agora não. Agora ele passou por essa função. Significa que eu liguei o meu resultado. Tá? Porque a hora que eu calcular aqui, eu estiver exibindo, tá vendo? Ó, ele está aqui, está exibindo. Então, o minha variável resultado é true. Então, se ele estiver exibindo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer const interval, ele é igual a set timeout. Então, o set timeout, pessoal, ele é composto também de dois parâmetros. O primeiro, que é uma função, e o segundo, que é os milissegundos que ela vai executar. Então, o que ele vai fazer? Ele dispara. E o que ele vai fazer aqui, pessoal? Então, a hora que ele disparar, eu vou colocar set resultado é igual a false. Eu vou desligar o meu resultado. Tá? Basicamente, é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar esse resultado da tela, tá bom? Então, salvou. Aqui eu provavelmente é erro de internet que ele está dando, tá vendo? Ó? Então, vamos fazer um prettier. Vou selecionar todo o meu código. Por quê? Porque eu estou achando que pode ser que dê erro. Então, para evitar isso, eu selecionei todo o meu texto, deixo na tela. Tá vendo? Então, agora, pessoal, qual que é a ideia desse cara aqui? Todas as vezes que eu calcular a minha área, ele não vai... Deixa eu ligar aqui esse switch. Depois de 7 segundos, porque 7.000 é 7 segundos, ele tem que desligar. Vamos aguardar. Ele tem que desligar sozinho, tá vendo? Ele desligou sozinho e fez o que com o código aqui embaixo? Ele simplesmente desapareceu com o código dali de baixo, tá? Então, com isso, pessoal, nós encerramos essa sexta videoaula com todos os cálculos, realizando todos os cálculos. Deixa eu só ver esse cálculo área aqui, porque ele tinha que estar aparecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse calcular área lado, ele tinha que estar chamando esse cara aqui, ó, tá vendo? onPress calcular área. Vamos ver aqui. Ah, sabe o que está acontecendo talvez? Calcular área. Eu estou exibindo área, mas não estou mudando o resultado. Então, set resultado true. Salvou. Vamos ver? Eu vou fazer um reload aqui no meu aplicativo. Se precisar, depois a gente vai adequando as coisas, tá bom? Então lá, resultado eu coloquei true aqui, eu quero colocar um resultado false, porque eu não posso trazer o resultado na tela. Então, eu tenho o valor de 12, calcular área, mudou e tem que desaparecer. Depois de 7 segundos. Eu posso limpar o meu conteúdo, limpou o conteúdo, aleatório 39, se eu calcular de novo, ele vai aparecer aqui a área resultante. Posso esperar ou eu posso simplesmente limpar. Isso significa que o nosso código está funcionando perfeitamente. Então, para essa sexta videoaula, eu encerro aqui e agora a gente parte para a formatação da tela. Até a próxima aula.